Prezados alunos, estamos aqui dando continuidade aos estudos da legislação da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos e estamos aqui no encontro de hoje, tendo como objeto de estudo a parte 2 da Lei 10.992 do ano de 97, que dispõe sobre a carreira dos servidores militares no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no segundo encontro, dando continuidade aos artigos e estudo desta lei complementar. O artigo 11 desta lei, ele prevê que fica instituída a carreira dos servidores militares estaduais de nível médio, integrada pelo quadro de primeiros tenentes de Polícia Militar, o QTPM, e pelas qualificações policiais militares, o QPM, para praças, composta, respectivamente, por posto, que nós estamos falando aqui do primeiro tenente, e do tenente do posto e das graduações com exigências de escolaridade de segundo grau de ensino médio, a qual possibilitará o acesso ao grau hierárquico de primeiro tenente. Então, o que o legislador ele está mencionando para nós aqui? Que a carreira dos servidores de nível médio, por óbvio, né, passam a exigir aqui o segundo grau, e ela se compõe aqui, então, de praças até o posto de primeiro tenente. O nível médio passa a ter o direito de ascender até o nível de primeiro tenente. É isso que o legislador está afirmando para nós. A inclusão em quadro de acesso para a promoção na carreira instituída no caput poderá ser recusada pelo servidor militar. Fazer parte do quadro de acesso, então, parágrafo 1º, assim como nós mencionamos na aula anterior, que o oficial tem direito de recusar o ingresso no quadro de acesso, o praça que, por motivos diversos, também poderá recusar que seu nome conste no referido quadro de acesso. O parágrafo 2º, ele prevê que fica assegurado aos terceiros sargentos em extinção e aos cabos em extinção e aos soldados que ingressarem na Brigada Militar anteriormente a 18 de agosto de 97, o direito de frequentar o curso técnico de segurança pública, o CTSP, independente de possuírem ensino médio, permanecendo a necessidade de preencherem os demais requisitos interpostos em lei. O que acontece com o advento da Lei 10.992? Foi alterado para segundo grau, a exigência para ingresso na instituição. E o legislador está dizendo aqui que todos os militares que entraram anteriormente ao advento dessa lei e que não tenham segundo grau, pois não era exigido o segundo grau para o ingresso na Brigada Militar, eles também terão direito de frequentar ao CTSP. E coloca aqui essa legislação, os cabos e terceiros sargentos existentes no advento da lei, eles colocam num quadro em extinção. Atenção, em extinção não é extinto. Até que haja o último nesta condição na instituição, ele passa a ser em condição administrativa de extinção, em extinção. Hoje não existe mais cabo na Brigada Militar e os terceiros sargentos estão sendo chamados aí nos últimos quantitativos existentes na instituição para frequentar o próximo CTSP, que foi tornado público em edital do ano de 2021. O parágrafo 3º prevê que os militares estaduais, para serem promovidos, deverão estar classificados no mínimo no comportamento bom, e no parágrafo 4º, que na promoção de carreira de militares de nível médio não será exigido psicotécnico, ou seja, para fazer a formação ou ingressar no CTSP, não é exigido o exame psicotécnico, sendo esse exame somente para ingresso na instituição. Atenção aqui, psicotécnico é somente para ingresso na instituição, tanto no nível superior como com ingresso como soldado. Artigo 2º. As qualificações policiais militares, os QPMs da Brigada Militar, passam a ser as seguintes. Qualificação policial militar 1, QPM 1. O que seria o QPM 1? Praça de polícia ostensiva. Qualificação policial militar 2, QPM 2, praças bombeiros.
Foi esta a divisão da Lei 10.992, do ano de 1997. As qualificações policiais militares a que se refere o artigo 2º são constituídas pelas graduações de soldado de nível 3, soldado de nível 2, soldado de nível 1, segundo sargento e primeiro sargento. Então, as qualificações que se refere o artigo anterior, esta é a divisão destas qualificações. Parágrafo único. A progressão para os níveis 2 e 1 da graduação de soldado será automática após, respectivamente, 10 anos e 20 anos de carreira. O ingresso, o legislador prevê aqui que o ingresso na qualificação de policial militar, de policiais militares, dar-se-á na graduação de soldado de nível 3, por ato de quem? Do governador do estado. O ingresso, tá, como soldado na Brigada Militar, no nível 3, o ingresso na Brigada Militar como soldado é por ato do governador do estado, tornado público em diário oficial do estado. As graduações de cabos e subtenente previstas na Lei 9741 de 92, as graduações de cabo e subtenente previstas na Lei 9741 de 92, vou relembrar, essa lei está prevista no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ficam extintas à medida que vagarem os respectivos cargos. O que significa aqui? Deixa eu voltar nesse tópico aqui. Quando foi tornado pública a Lei 10.992, nós tínhamos um quantitativo de cabos na Brigada Militar e de subtenentes. Enquanto o último cabo não fosse promovido a terceiro sargento em extinção e, na continuação, convocado para o CTSP, ou subtenente convocado para o CBA, realizado o curso de formação, esses quadros eles entraram na condição de extinção até que houvesse o último e, por consequência, passou a ser extinto. Hoje, no serviço ativo da Brigada Militar, no ano de 2021, nós não temos mais cabos e nem subtenente no serviço ativo. Na folha de pagamento e na reserva remunerada, sim. Então, isso é uma condição jurídica e administrativa importante de eu ter em mente. A graduação de terceiro sargento será provida respeitando o efetivo para ela fixado na lei citada, mediante a formação em serviço dos atuais cabos e soldados, respeitada a ordem hierárquica que houver ingressado na instituição até 18 de agosto de 97, que contarem ou completarem 5 anos de efetivo serviço na Brigada Militar. O efetivo serviço, sempre relembramos, quando pertinente, que o efetivo serviço está no artigo 141 da Lei 10.990, e o efetivo serviço também ele dá direito à condição de estabilidade prevista na Constituição Federal do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no artigo 46, inciso 4 da Constituição do Estado, que com 5 anos ele dá condição para praças, a condição jurídica de estabilidade. O oficial não tem estabilidade, o oficial tem vitaliciedade presumida por ocasião da formação no curso superior de oficiais. Os promovidos à graduação de terceiro sargento frequentarão estágio de aperfeiçoamento visando adequar-se à nova graduação. Isso aqui só está na legislação, é muito bonito, tá? O texto, muito legal, mas isso nunca ocorreu. Isso é só uma curiosidade. Nós estamos estudando aqui para concurso público, se isso for perguntado, nós vamos responder. Na prática, nunca ocorreu esta condição jurídica e administrativa que está aqui. Não havendo candidatos passíveis de formação em serviço à graduação de terceiro sargento, entrará em extinção, revertendo os cargos à medida em que vagarem, 20% para o posto de primeiro-tenente, 30% para a graduação de primeiro sargento e 50% restante para a graduação de segundo sargento. Veja bem, essa lei é do ano de 1997, nós temos 3 anos até iniciar o ano 2000, nós temos o ano 2000 mais 10 anos aqui, né? De 97 a 2000, 3 anos. De 2000 até o ano de 91, 21 anos, com mais os 3 anos, são 24 anos. E hoje, em 2021, nesta seleção do CTSP do ano de 2021, nós estamos chamando o último lote, a última leva de terceiros sargentos
para compor a formação aqui do CTSP. A instituição demorou quase 25 anos para que os terceiros sargentos existentes na instituição pudessem frequentar o CTSP. Isso se chama carreira policial militar. É uma boa carreira policial militar, fica para você aí refletir se ela é boa, se ela não é boa. O que eu quero de chamar a atenção aqui é o grande lapso temporal até que todos pudessem ascender na carreira. Artigo 17. A convocação dos subtenentes e primeiros sargentos para frequentarem o curso básico de administração policial militar, ou CBA, ou dos terceiros sargentos em extinção e cabos em extinção e soldados para frequentarem o curso técnico em segurança pública, CTSP, dar-se-á por ordem de antiguidade. Quando essa lei foi publicada e foram chamados CTSPs, policiais militares para frequentar o CTSP, a Brigada Militar, na época, eu vou utilizar uma expressão aqui que ela não é chula, mas ela é uma expressão carinhosa utilizada com policiais militares antigos, que são dinossauros. Tu tinha muitos dinossauros antigos, muitos soldados antigos, um quantitativo muito grande, mais os cabos, mais os terceiros sargentos existentes, que nesta época foram chamados para frequentar o curso e demoramos quase 25 anos para que os atuais terceiros sargentos existentes no dia de hoje estejam chamando aí nos últimos lotes, no último quantitativo, para poder fazer o CTSP. Foram muitos e muitos e muitos e muitos aqui, milhares de policiais militares estavam nessa condição. As vagas não davam contas para fazer o curso e suprir a expectativa dos servidores militares. O certo é que os servidores mais antigos nessa época foram beneficiados em lotes e quantidades muito grandes, e que os mais modernos demoraram mais de 20 anos, no mínimo 20 anos, para poder ser chamados hoje aqui ao CTSP da Brigada Militar. O total de postos de primeiro-tenente QTPM será distribuído entre qualificação de policiamento e qualificação de bombeiros, proporcionalmente ao respectivo efetivo para fins de convocação de subtenentes e primeiros sargentos ao curso de habilitação CBA previstos no caput deste artigo. Das vagas referentes às convocações de que trata o caput deste artigo, 50% serão preenchidas por candidatos habilitados a ser regulado administrativamente pela Brigada Militar, observando o intertício mínimo de 5 anos de efetivo serviço para o CTSP, e de 4 anos na graduação de primeiro sargento para o curso básico de administração. Esse é o intertício mínimo para ser chamado aqui de acordo com as vagas. Ele tinha que ter a antiguidade e esse intertício para frequentar o curso de tanto o CTSP como o CBA. O intertício de permanência na graduação de primeiro sargento referido no parágrafo 2º será de 3 anos para os atuais terceiros sargentos, segundo sargento e primeiro sargento, e para os alunos do CTSP. Esse era o intertício mínimo para esta condição jurídica administrativa. Serão promovidos, o legislador trata aqui no artigo 19, serão promovidos à graduação de segundo sargento após a aprovação de habilitação no curso técnico de segurança pública, o CTSP, os terceiros sargentos em extinção, os cabos em extinção e os soldados que contarem com mais de 5 anos de efetivo serviço na Brigada Militar, obedecidos critérios de antiguidade e merecimento à medida que vagarem os cargos. Conforme nós falamos aqui, muitos foram beneficiados com o advento desta lei, e que com certeza tinham mais de 5 anos, mas não tinham 20 anos, como está acontecendo hoje com os atuais terceiros sargentos, 20 a 23, 24 anos de serviço, sendo convocados aí para o atual CTSP. Serão promovidos à graduação de primeiro sargento os segundos sargentos que contarem com pelo menos 4 anos na graduação, obedecidos aos critérios de antiguidade e merecimento, à medida que vagarem os cargos. Esta é outra condição prevista aqui como exigência no parágrafo 1º. O parágrafo 2º prevê o intertício de permanência na graduação de segundo sargento referido no parágrafo 1º, será de 3 anos para os atuais terceiros e segundos sargentos para os alunos do CTSP. Os servidores militares estaduais de nível médio, nós estamos falando no artigo 20,
são, por excelência, respeitada a ordem hierárquica. O que são servidores de nível médio, de acordo com a sua antiguidade? Eles são elementos de execução das atividades administrativas e operacionais, podendo exercer, podendo não quer dizer que vai exercer, ele poderá exercer o comando e chefia de órgãos administrativos de menor complexidade e das pequenas frações de tropa da atividade operacional da estrutura organizacional da corporação, como nas atividades nas tarefas planejamento, execução e coordenação e controle das atividades em seu nível, na forma regulamentar e ainda auxiliar na execução das atividades de ensino, pesquisa, instrução e treinamento. Auxiliar nas atividades de ensino, instrução e treinamento. Uma pequena observação aqui. Mesmo que o servidor de nível médio ele seja especialista com formação acadêmica em áreas diversas, não está previsto no atual plano de carreira da instituição militar do Rio Grande do Sul que ele possa exercer aquele saber jurídico dele, aquele saber jurídico e administrativo dentro da instituição. Vamos dar um exemplo? Nós conhecemos ao longo da carreira, por exemplo, um jovem soldado que estava se formando em engenharia de informática. Nós conhecemos terceiro sargento se formando em veterinária. Nós conhecemos praças diversos formados em direito, administração de empresas e contabilidade. A pergunta é, eles podem exercer esse conhecimento dentro da instituição? Pode. Pode sim. Como auxiliar na administração. Ele vai entregar de forma gratuita este conhecimento na instituição, sem que ele possa ser valorizado ou ascender na carreira decorrente dele. Em polícias militares de outros estados, nos cursos de formação, inclusive de graduação, você tem vagas destinadas aos servidores militares que detenham esse saber acadêmico. Ele vai ascender de forma mais rápida na carreira. Você respeita a antiguidade e você respeita o saber acadêmico adquirido, podendo chegar até o oficialato, o servidor que tiver este conhecimento. E isto na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, uma polícia militar extremamente respeitada em todo o Brasil, não consta isto na carreira policial militar, esta previsão legal, essa previsão de valorização do conhecimento. Então, esse servidor vai ser utilizado a mão de obra qualificada dele, sem que haja o respeito lhe concedendo ascensão funcional. Se ele trabalhar no departamento de informática, por exemplo, e ele for um engenheiro de informática, o conhecimento dele é um conhecimento auxiliar. Ele não é protagonista desse conhecimento. Se ele exercer a condição de conhecimento jurídico, de administração de empresa, veterinária, contabilidade ou administração, ou pedagogia, se ele for formado nessas áreas da instituição, ele não será valorizado como protagonista, ele sempre será o auxiliar. Isso é um ponto de reflexão aos alunos que estão aqui nos assistindo, para que saiba que isso tem que ser discutido sempre que possível, até que isso seja sanado com a mudança de legislação na instituição. Serão promovidos ao posto de primeiro-tenente após a aprovação no curso de habilitação, curso básico de administração policial militar, o CBA-PM, os subtenentes e primeiros sargentos obedecidos critérios de antiguidade e merecimento à medida que vagarem os cargos. Parágrafo único, subtenentes e primeiro sargento possuidores do extinto curso de aperfeiçoamento de sargento CAS terão precedência na matrícula no CBA-PM. Os primeiros CBAs que foram organizados na instituição a partir da Lei 10.992 do ano de 97, os subtenentes e primeiros sargentos que fizeram o CAS, o curso de aperfeiçoamento de sargentos, eles teriam precedência para ingressar no CBA-PM em relação aos outros primeiros sargentos existentes na corporação. O CAS era um curso de aperfeiçoamento que o sargentão antigo lá era convocado para fazer nas unidades de ensino da Brigada Militar e, a partir do CAS, ele poderia ascender a subtenente. Nas unidades operacionais, normalmente tinha um
ou 2 subtenentes. Quando ele entrava no cassino dos sargentos, todos tinham que levantar. E ai que um sargento, um primeiro sargento, segundo ou terceiro, não levantasse quando entrava o subtenente. Ele tinha tanto ou maior autoridade que o comandante da instituição. O subtenente já era um antigão, já no final de carreira, normalmente já com 30 anos de serviço, 30, 31, até 36 anos de serviço, tinham os nossos subtenentes e eram extremamente respeitados na instituição, aqueles brigadianos de cabelo branco que chegavam nas paradas policiais militares e provocavam tremor nas pernas dos brigadianos, porque ele vinha fazer uma revista minuciosa na tropa, e se a barba, cabelo, uniforme não estivesse de acordo, brigadiano, você está detido aguardando solução de parte, 72 horas até a publicação da parte, diferente do que hoje é o RDBM. A partir daquele momento, às vezes, você nem ia para o serviço, você ficava detido aguardando solução de parte, às vezes a parte era somente uma repreensão, não tinha a possibilidade, ou não era aplicado a punição de 1, 2, 3, 4 dias detido em quartel, mas o brigadiano ficava 3 dias no quartel, detido, aguardando a solução de parte, e esses subtenentes eram extremamente temidos dentro dos quartéis, porque não era fácil lidar com eles. É só uma observação que nós estamos dando aqui, que faz parte da história. Ficam extintas as qualificações policiais militares gerais e particulares e a qualificação especial de praças de polícia militar feminina, previstas na Lei 9741 do ano de 1992. Recomendo aqui dar uma olhada por curiosidade nessa legislação, não tem nada a ver com concurso, mas para que você saiba como é que era a norma nessa época. As praças oriundas das extintas qualificações policiais militares, que são QP-MP, da qualificação policial militar geral 1, QPMG1 e da qualificação especial de praça de polícia militar feminina, QEPPM-FEM, passam a integrar a qualificação policial militar, QPM1. Todas essas qualificações, nos servidores militares de nível médio, passaram a ser QPM1. Só a qualificação do quadro feminino aqui, ela nos deixa cansado de olhar para a sigla e tentar entender e mentalizar essa sigla. Então, aqui houve a fusão de todas essas qualificações e passaram a ser QPM1. E da mesma forma, no parágrafo 2º, as praças oriundas das extintas qualificações policiais militares particulares e qualificações militar geral 2, QPM-G2 e QPMP, e qualificação policial militar QPM-2, passaram a integrar aqui o QPM-2, né? Passaram a integrar o QPM-2, e então os praças da Brigada Militar passaram a ser designados QPM-1 e QPM-2. As fusões das extintas qualificações policiais militares, que é o que nós lemos acima, com vistas à formação das qualificações criadas por essa lei, que é o QPM-1 e o QPM-2, observarão para a organização das novas escalas hierárquicas a ordem de antiguidade na graduação e a ordem de precedência que seus integrantes detinham nas qualificações antigas. Então, quando houve a fusão aqui, houve um grande estudo, aí novamente vem lá o pessoal do quadro feminino, dos outros quadros, ingressaram num quadro só, e porventura também aconteceram muitas discussões nessa época de como ela poderá ser mais antiga se eu tenho mais tempo de serviço, mas lá no quadro dela era diferente. Nossa, foi uma grande instabilidade e discussão administrativa nesta época na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. O parágrafo 4º, ele prevê que as especialidades de interesses da Brigada Militar exercida por praças serão criadas e reguladas por ato do chefe do Poder Executivo, mediante proposta do comandante-geral da Brigada Militar ao secretário de Estado responsável pelos assentos da segurança pública. Olha que lindo esse parágrafo aqui, ele chega a ser poético. Eu vou ler com calma novamente aqui para que a gente possa interpretar. As especialidades de interesse da Brigada Militar exercida por praças serão criadas e reguladas por ato do Poder Executivo, ato do governador do Estado, desde que proposta pelo comandante-geral e o secretário de Estado da Segurança Pública. Alguém conhece algum praça que tenha sido valorizado pelo seu conhecimento dentro da instituição ou que compõe algum quadro especial de ascensão na carreira pelo seu conhecimento na área acadêmica que ele detém?
Nós temos praças na Brigada Militar no dia de hoje que, além de graduado, são pós-graduados, alguns são mestres e nós já temos casos de doutor ou fazendo doutorado. Você conhece alguém que tenha sido valorizado na instituição por isso e que não tenha sido exercido atividades como auxiliar e, por vezes, até mesmo discriminado como uma pessoa que está opinando em algo que ela não deve porque ela não tem o grau hierárquico ou ela não pertence àquele posto para poder debater aquele saber, aquele conhecimento? Então, gente, o que eu vou dizer aqui? Ponto de interrogação. Nós somos a melhor polícia do estado do Brasil no que diz respeito à carreira? A resposta fica com você mesmo, ela é subjetiva e você com certeza sabe essa resposta, não precisa eu dizer ela, fica como ponto de reflexão. O artigo 23 fica extinta a graduação de aspirante oficial. O oficial, quando saía do CFO, era publicado que, a partir daquele momento, ele era aspirante oficial, era apresentado nas unidades diversas da Brigada Militar, e os oficiais mais antigos ainda brincaram: aspira, chega aí. E nas unidades de policiamento ostensivo, a maior parte deles, com certeza, tinha muita humildade de saber que tinha que aprender com os soldados e os cabos mais antigos, quem estavam na linha de frente, porque existe uma diferença de você vir com o conhecimento da academia de polícia militar e botar um livro embaixo do braço dizendo que a regra era esta, e você chegar no policiamento ostensivo na linha de frente e a vida era outra, é a vida como ela é. E muitos desses oficiais tinham a humildade de saber que a continuidade dos estudos, ela ainda haveria uma habilitação e uma diplomação que deveria ocorrer com os praças mais antigos, com os dinossauros, os soldados que viviam na linha de frente por muitos anos e tinham muito conhecimento do que deveriam fazer. Isso é como no futebol. Para quem não sabe, o futebol tem só 17 regras. E o árbitro de futebol, ele diz que ele deve atuar, por vezes, de acordo com a regra 18. A regra 18 ela não existe no futebol, ela é hipotética. Você deve aplicar a regra 18 usando o bom senso, a experiência, e cada caso será um caso, cada caso será um caso em concreto. Você deve aplicar o conhecimento advindo da sua experiência de vida, da sua experiência operacional e não só da sua experiência acadêmica e pedagógica para obter o melhor resultado. Então, a Lei 10.992, ela extinguiu ali a condição de aspirante oficial. Quem já estava em curso nesta época, o ato de formatura já saiu na condição de segundo tenente em extinção, primeiro tenente em extinção, até que pudesse ingressar no QOAM de fato, mesmo que ele tivesse prestando o curso de formação e ingressado como servidor de nível médio, ele teria o direito de ingressar no QOAM, que era o quadro de oficiais formados em ciências jurídicas, ou no QOS, que era o pessoal da área de saúde. Ficam extintos, o artigo 24 prevê cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento instituído para oficial e praças anteriormente à vigência dessa lei. Todos os cursos previstos que ainda não teriam sido publicados antes da Lei 10.992, do ano de 97, o legislador informa que eles ficariam extintos. Também informa aqui no artigo 25 que ficam mantidos os padrões remuneratórios dos cargos correspondentes aos postos e graduações extintas por essa lei, sobre os quais incidirá a política salarial do Estado. Os soldados PM, primeira classe, ativos e inativos, serão reenquadrados nos níveis 3, 2 e 1 da seguinte forma. Os soldados que tenham 20 anos de serviço, de acordo com a vigência aqui da Lei 10.992, 20 anos de serviço ou mais de carreira completos na data de entrada em vigor dessa lei, serão reenquadrados no nível 1. Então, quando publicou a Lei 10.992, os soldados que tinham 20 anos ou mais significa 20 anos e um dia de serviço, automaticamente foram enquadrados no nível 2. Os soldados
que tenham entre 10 e 20 anos, 10 anos e um dia, e 20 anos incompletos, ou seja, 20 anos que ainda não tenham sido completados de carreira na data de entrada e vigência dessa lei, passam a completar e serão reenquadrados ao nível 2, entre 10 anos completos e 20 anos incompletos. E os soldados que, porventura, tenham menos de 10 anos de carreira na data de entrada em vigor desta lei complementar, serão automaticamente enquadrados no nível 3. Tinha uma pequena diferença pecuniária, tá, aos soldados detentores deste nível 1, 2 e 3, no que diz respeito ao seu pagamento e aos seus proventos. Artigo 27 vetado. 28. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Quando nós falamos dotação orçamentária, nós estamos sempre falando da LOA, da Lei de Orçamento Anual, previstos aí pelo Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Quando essa lei foi publicada, 18 de agosto de 1997. O artigo 29 diz que ela entra em vigor na data da publicação. Preste atenção nisso, porque a Lei 10.990, que é o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar, ele é publicado também em 18 de agosto, mas ele fala que os efeitos desta lei serão a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à sua publicação. Ou seja, os efeitos serão a partir do 1º de setembro do ano de 1997. É um detalhe importante, mas é importante você mentalizar aqui que ambas as leis são publicadas em 18 de agosto, mas o Estatuto dos Servidores Militares, os seus efeitos do Estatuto são a partir de 1º de setembro de 97. E isso é bem importante que nós tenhamos em mente esta condição jurídica e administrativa. Meu nome, então, é Paulo Ricardo Rosa Santos. Terminamos aqui nosso encontro da aula 2, né? Em encontro anterior, dividimos a Lei 10.992, do ano de 97, viajando por todos os artigos da lei, chamando a atenção nos principais tópicos que nós julgamos importantes você saber. No estudo de uma lei, você tem que fazer um investimento. O que é investir? Você tem que investir numa ideia. Você não tem como decorar toda uma lei, mas há tópicos que você não pode deixar de saber. E nós destacamos esses tópicos como questões que poderão ser ventiladas em cursos de ingresso na carreira ou curso de ascensão e qualificação profissional interna. Um grande abraço a todos e a todas. Até o próximo encontro.